Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia, e já quero te dar as boas-vindas aqui neste canal que tem como intuito, como propósito, levar a verdade presente dentro das Sagradas Escrituras, sem distorções, sem que você seja manipulado por discursos que distorcem o que o texto realmente quer dizer. E hoje, de modo especial, nós veremos um dos textos que, para mim, são um dos mais confusos dentro das Sagradas Escrituras. Eu estou falando aqui de Mateus, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 17. Trata-se da genealogia de Jesus. E aí, pessoal, ele é muito confuso e as pessoas até acham erroneamente que esse texto pode ser pulado. Eu vou pular esse texto, porque afinal de contas, Cicrano gerou Beltrano, que gerou Cicrano, que gerou Beltrano. Esse monte de nome não tem nada a ver e esse monte de nome que está presente aqui não tem sentido teológico, não educa em nada, não ensina nada. As pessoas erroneamente pensam assim. E hoje eu vou mostrar para vocês 5 coisas, 5 elementos fantásticos. Eu tenho certeza absoluta e plena que esse vídeo vai, com certeza, gente, vai impactar você. Vai impactar você, porque você acha que esse texto não diz nada. E eu vou dizer, ele diz muita coisa. Esse texto, inclusive, ele é quase que um resumo teológico daquilo que é o Evangelho de Mateus. Exatamente isso, tá? E antes da gente entrar dentro deste texto de modo profundo, eu quero já pedir que você deixe aqui embaixo os seus comentários, que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível e que você se inscreva aqui no nosso canal, ativando o sininho para as notificações. Estamos chegando a quase 6.000 inscritos. Olha que beleza. Então, quero pedir a você que faça isso. Beleza? Então, vamos para o texto. Vamos ler. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, de Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Aram, Aram gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz de Raabe, Boaz gerou Jobed de Rute, Jobed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos por causa do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliassim, Eliassim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus Cristo. Portanto, o total de gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Bom, muita gente diz assim, meu Deus, que confusão é essa? Gente, vamos entender. Primeiro ponto importante é compreendermos que há uma diferença
entre a genealogia que está aqui em Mateus e a genealogia que está em Lucas, ok? A primeira diferença é o local onde elas se encontram dentro do processo narrativo, tá? Em Mateus ela está logo no começo, é a primeira coisa que aparece dentro do evangelho, já em Lucas não. Em Lucas você vai encontrar essa genealogia bem depois, tá? Qualquer dia nós vamos fazer um vídeo sobre a genealogia de Lucas também, que é espetacular. Segunda diferença que existe entre uma genealogia e outra é que a genealogia em Mateus, ela começa de trás para frente, ou seja, ela começa em Abraão e termina em Jesus. Então ela começa de trás para frente, ok? Se você olhar a genealogia de Lucas começa de frente para trás. Ela começa em Jesus e vai para trás. E aqui a próxima diferença. Se a genealogia de Mateus vai apenas de Abraão até Jesus, a de Lucas vai de Jesus até Adão. E de Adão chega-se a Deus. É muito interessante isso, gente. Há uma diferença grande. Uma outra diferença bastante interessante aqui é justamente a seguinte. A genealogia apresenta, depois, não é, que apresenta um nome. Eu vou falar depois porque depende da perspectiva. Se for em Lucas, é depois. Se for ou melhor, se for em Mateus, é depois. Se for em Lucas, é antes, né? Então, o que acontece? Se você pegar José, pai de Jesus, se você pegar o pai de José, na genealogia de Mateus, tem um nome. Se você pegar na de Lucas, tem outro. O bisavô, a mesma coisa. Tataravô também. Ou seja, os nomes, na sua ampla, esmagadora maioria, nas genealogias, é diferente uns dos outros. São diferentes. Os nomes são diferentes. Agora vem uma pergunta, mas por que, João Cláudio? Por que tudo isso? Porque genealogia é um gênero literário teológico dentro da Escritura. A pretensão não é trazer aqui, não é justamente o quem foi pai de quem gerou quem, isso tudo. É, na realidade, trazer uma lição teológica. Então, esse ponto é fundamental. O que nós temos agora diante de nós é um texto que traz direção teológica para nós. E é isso que nós vamos ver dentro desse vídeo aqui. Fica até o final, você vai ver como é espetacular esse negócio. Então vamos avançar. Agora, primeira coisa que a gente precisa dizer dentro da genealogia de Mateus. Dentro da genealogia de Mateus, Jesus está sendo identificado, sobretudo com dois personagens fundamentais. Primeiro, Abraão. E por que ele vai ser relacionado a Abraão? Ele vai ser relacionado a Abraão justamente porque Abraão é o pai do povo de Deus, do povo hebreu. E nesse sentido, a intenção é mostrar que Jesus de fato é hebreu, ele não é pagão. Ele vem justamente da linha de Abraão. E isso é muito importante, porque dentro do Evangelho de Mateus, a intencionalidade posta é justamente mostrar Jesus como alguém legítimo dentro da linhagem do povo para reinar. E por que isso? Porque Herodes Magno e depois os filhos de Herodes, eles não eram parte do povo israelita. Exatamente isso. O pai de Herodes é Antípater. E Antípater era idumeu.
assim como Herodes também era um idumeu. E Herodes foi imposto pelos romanos para ser o rei dos israelitas. E Herodes vai chamar para si a autoridade de ser o rei de Israel. E é claro que muitos em Israel não vão aceitar, porque o rei deve ser alguém, segundo o livro do Deuteronômio, no capítulo 17, a partir do versículo 14 até o versículo 20, deve ser alguém que é irmão dos israelitas, ou seja, deve ser israelita. Não pode ser estrangeiro. Então, Jesus é filho de Abraão, é parte do povo de Israel. E aí, pessoal, o segundo personagem com o qual Jesus vai ser identificado é a Davi. Por quê? Porque, segundo o livro de 2 Samuel, Davi recebe uma promessa da parte de Deus que vai justamente afirmar que o seu trono não teria fim e que, portanto, o rei em Israel deve ser da família de Davi, portanto, filho de Davi. E em Mateus há justamente essa afirmação. Então nós vamos ver esses dois personagens sendo ligados a Jesus. Agora, outro detalhe muito interessante é que quando nós olhamos para os textos antigos, que são biografias, muitos deles começam com uma genealogia. Quando o personagem é focado dentro de um processo narrativo, há a tendência de querer mostrar que ele tem linhagem nobre. E nesse sentido, a genealogia cumpre este papel. Esse dado é muito interessante. O texto quer mostrar que Jesus, entre vários personagens que são importantes da história do povo, ele é um deles, ele se liga a todos eles. Agora, um outro dado fantástico que está presente aqui, que é justamente o seguinte: diferentemente da maior parte, a maior parte esmagadora das genealogias que são apresentadas na Bíblia, esta genealogia traz a presença de 5 mulheres, o que é incomum. Ora, 4 dessas mulheres têm uma relação profunda. Então nós temos lá, por exemplo, Tamar, Raabe, Ruth e a esposa de Urias. Elas seriam, de algum modo, impuras segundo as leis que vêm dadas por Deus a Moisés. E aí é um dado interessante. São mulheres, portanto, entendidas como pecadoras. Ora, aqui que vem o grande ponto. Quando o texto coloca essas mulheres dentro da genealogia de Jesus, isso serve para mostrar que Jesus é o Salvador de toda a humanidade e que ele inclui, portanto, aqueles que estão no pecado, que estão afastados, e neste caso, até mesmo essas mulheres. E aí há um dado muito interessante aqui. Quando nós olhamos para essas mulheres, 3 delas são gentias, ou seja, elas não tinham sangue israelita. Quem são? A gente pega, por exemplo, não é? As 3 primeiras, Tamar, Raabe e Ruth. Elas não eram israelitas, mas elas passam a ser incorporadas em Israel. E esse dado é muito interessante, e isso nos revela algo fantástico. Jesus é aquele que, nele, todos os povos, todas as nações podem ter aliança com o Pai. Olha que coisa maravilhosa isso, gente. E aí, quando nós olhamos para Betsabeia, que era a esposa de Urias, Urias era um gentio, Betsabeia não, mas Urias sim. E esse dado é muito interessante.
A genealogia, portanto, já traz a teologia de que em Cristo todas as nações podem ter comunhão com o Pai. Que coisa maravilhosa! E aí nós temos Maria como a quinta mulher, que é israelita e que não é pecadora. Ela vai ser entendida como aquela que na nova aliança é justamente a inauguradora de um novo processo, de um novo momento, de uma nova história. Que coisa espetacular! E aí, pessoal, outro dado que nos chama muita atenção dentro dessa genealogia é justamente aquilo que está presente dentro do próprio texto, quando nós vemos dos versículos 2 a 6, a genealogia vai de Abraão até Davi. Depois nós temos, dos versículos 7 a 11, nós temos a genealogia de Davi até o momento do exílio da Babilônia. E por fim, nós temos, dos versículos 12 a 16, a genealogia partindo do exílio da Babilônia e terminando em Jesus Cristo. E aí o versículo 17 dá o coroamento deste processo. Qual é o dado que é fantástico aqui? O dado que é fantástico aqui é que na primeira fase, são 3, você tem 14 gerações. Na segunda, mais 14 gerações. Na terceira, mais 14 gerações. 3 vezes vai aparecer o número 14. Mas por que 3 vezes o número 14? Porque o número 14, pessoal, dentro da Bíblia, é um número que é símbolo de uma pessoa. Que pessoa? Você sabe? Sabe qual é? A pessoa é Davi. Exatamente. Mas por que Davi? Porque quando nós lemos o nome de Davi em hebraico, ele tem 3 letras, 3 consoantes. A primeira é Dalet, a segunda é Vav, a terceira é Dalet. Então nós teríamos, transliterando para os caracteres da nossa língua portuguesa, D, V ou W e D. David. E aí olha que coisa espetacular isso. Esse dado é muito bacana. Por quê? Porque o Dalet, o Vav e o Dalet somados, porque em hebraico as letras também são números, somados dá o número 14. O Dalet equivale ao 4. 2 vezes o 4 é 8. Mais o Vav, que é o número 6, dá justamente 14. 14 é a referência a Davi. E nesse sentido, 3 vezes 14. O 3 é o número de plenitude. Jesus é 3 vezes filho de Davi. Uau! Que coisa maravilhosa! É por essa razão, portanto, que as 3 vezes aparece o número 14. Para afirmar, Jesus é realmente filho de Abraão, Jesus é realmente da família de Davi e Jesus é aquele que é a plenitude e cumpridor da promessa que Deus fez a Davi, que o seu trono não teria fim. E isso se cumpre em Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido, o Rei. Que coisa linda, pessoal. E aqui algumas perguntas são importantes. A primeira delas, será que nós estamos acolhendo os pecadores? Será que nós estamos acolhendo os estrangeiros? Será que nós realmente cremos plenamente que Jesus é o Messias? E por último, uma pergunta. Será que você está realmente estudando a Bíblia?
Percebeu? Porque um texto que parece não ter sentido nenhum, ele tem uma profundidade maravilhosa. E é por essa razão que eu quero te convidar a fazer parte de um desafio para melhor compreender a Bíblia. São 10 dias, totalmente gratuitos, 10 dias, nos quais eu te ensino a sequência correta para você compreender a Escritura. Se você ainda não se inscreveu, se você ainda não faz parte, então aqui embaixo na descrição do vídeo está o link. Entra lá, se inscreva, eu quero muito te ajudar a compreender as Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe, estamos juntos, até amanhã, com a graça de Deus. Valeu!